e hoje estamos para mais um vídeo. Sobrevivi 200 dias. Meu nome é Lairus e hoje irei te contar como sobrevivi meus 200 dias em Vintage Story. Essa aventura é uma continuação direta dos 100 dias anteriores, onde saímos de um ermitão de mãos sujas moldando barro para um Mãos limpas, rapaz. mestre ferreiro na criação do aço, numa tentativa ingênua de conquistar a caverna final desse jogo, os impiedosos Muito arquivos da ressonância. Uma batalha acirrada contra o bicho sino forçou um retorno precoce dessa expedição, trazendo uma preciosa armadura de escamas de aço que necessitava de reparos. Meu objetivo nessa jornada de redenção será navegar por todas as mecânicas que o tempo não me permitiu explorar, e é claro, desvendar de uma vez por todas o que se esconde nos arquivos da ressonância, o que nos coloca justamente no retorno dessa frustrada expedição no final do dia 103. Sim, foram 2 dias explorando e um dia inteiro para voltar. Lar docilar, a humilde residência que foi abandonada às pressas para... Teve que abandonar a casa imoral. Para a slab é a mesma do Minecraft, não muda nada. concluir o desafio. O vazio deixado aqui reflete o tempo apertado que foram os últimos 100 dias. Meu plano inicial será retomar a produção do aço para consertar a armadura de escamas, enquanto preparo o terreno para mais 100 dias nesse lugar. Minhas necessidades imediatas remetem ao básico: cortar madeira. A transformação do carvão em madeira é o primeiro passo em direção ao aço. Quanto mais cedo começar, melhor. Um urso negro logo de cara, muito obrigado, mas tenho apenas uma vida aqui. Mas antes, uma palavra do nosso patrocinador. Você. Sim, você que já levou para casa esse adorável espécime Caralho, eu pensava que ele realmente meter essa. de Lairrinhos. Confeccionado com os materiais da mais fina qualidade, o Lairrinhos é o companheiro ideal para a sua jornada, onde quer que você vá. Não deixe de conferir a lojinha aqui embaixo ou acesse pelo site oficial lairros.com. Disponível também na versão Lairrinhas. No melhor dos meus palpites, suponho que eles não tenham gostado. Enquanto a madeira passa pelo processo de virar carvão, dei atenção à manutenção do galinheiro. Por mais pena que eu tenha das pobres galináceas, eu precisava abater os espécimes da primeira geração para garantir o avanço da linhagem. Infelizmente, não me sobrou muita comida, então só as galinhas da segunda geração iriam esbanjar dos grãos que me restavam. Mas não se preocupe, elas terão sua homenagem em formato diferenciado. No dia seguinte, foi a vez dos porcos, porém, apenas os indivíduos mais alimentados iriam perdurar. Os porcos necessitavam de 10 refeições para se reproduzir. Eu teria que racionar. Com um pouco de aço que me restava, forjei novas ferramentas para mais uma vez dar vida à plantação. Era mais interessante começar do zero. O sistema de nutrientes do solo era demorado demais para se recuperar. Tentei ao máximo evitar a fenda que estava justamente no meio do serviço, porém, sem querer engatilhei uma tempestade temporal. Meus equipamentos avançados me permitiram lutar de forma semi-razoável com seres do submundo e rapidamente dei fim àquele inferno acidental. Na madrugada do dia 106, o carvão já estava pronto. Eu não tinha motivos muito fortes para dormir por enquanto. O tempo era precioso, o trabalho essencial. Com a maioria dos meus recursos esgotados, fui obrigado mais uma vez a preparar novos tijolos para cozinhar mais ferro, o segundo ingrediente para a produção do aço. Enquanto eu esperava os tijolos queimarem, dei início à quarta e talvez última reforma na casa. O espaço mais uma vez se tornava pequeno para tudo que planejava conquistar. Na manhã do dia 107, dei uma pausa para recolher os tijolos. Esse jogo é bem vivo, tem um bocado de coisa pra fazer. Muito massa. E iniciar de vez a produção das flores de ferro nos fornos de lupa. Com mais tempo de espera em mãos, aumentei a torre do moinho e na área expandida, finalizei metade do telhado. Já no final da noite, as flores de ferro ficaram prontas. Era hora de serem trabalhadas. A produção dos lingotes foi finalizada na manhã do dia seguinte, onde finalmente, com carvão e ferro, pude cozinhar o aço. Cerca de 5 dias eram necessários para o processo, muito tempo em mãos, muito a ser realizado. A fim de terminar o telhado que faltava, visitei a mina de Ardósia, ao leste. Da última vez que passei aqui, esse lugar estava coberto de neve. Quase errei o caminho, mais uma vez, salvo pelas notórias marcações. Enfim, era hora de terminar a casa. Em meio às minhas péssimas habilidades de construção, empreguei cada gota de criatividade que meus neurônios puderam expelir pouco a pouco, o que anteriormente
se assemelhava a uma fria cela carcerária, se transformava na simples, porém aconchegante toca do rato. Sem perder tempo, ainda na espera pelo aço, iniciei a construção de uma estufa para proteger a plantação durante o inverno. Trabalhar à noite era sinônimo de atrair uma plateia acalorada para vislumbrar minhas atrocidades arquitetônicas. Para a estufa se tornar funcional, era necessário criar uma sala fechada com pelo menos 50% de incidência de luz solar. O vidro nas paredes era meramente estético, só precisaria de fato construir o telhado desse material. Mas convenhamos, que tipo de psicopata faz uma estufa com paredes sólidas afinal? A falta de vidro me impediu de concluir essa construção na manhã do dia 112, onde mais uma vez fiz o uso dos fornos de lupa para transformar o quartzo nesse material. Enquanto o vidro e o aço cozinhavam, cuidei de alguns detalhes da casa que ainda me incomodavam profundamente, como essa escada ao lado da porta, que toda vez subia por engano, e o pulverizador, que além de estar numa posição esquisita, ainda não tinha um mecanismo para ligar e desligar. Pronto. Dia 13, a carburização do aço ainda estava em 74%. Eu realmente achava que o processo levava 5 dias. Pelo jeito, estava errado mais uma vez. Nesse dia, iniciei mais um avanço que tinha deixado de lado. Muitos avanços. Na jornada anterior, a criação de abelhas. Essa mecânica consistia em criar colmeias artificiais para ludibriar abelhas selvagens que procuravam uma nova casa. Uma vez povoada, essas colmeias poderiam ser transportadas para o meu lar. Como as abelhas preferiam um clima mais quente, meu palpite era que poderia encontrá-las em alguma floresta mais ao sul, onde acabei me deparando com um comerciante de artesanatos. Com certeza irei voltar aqui mais adinheirado para enfeitar minha humilde toca. Não muito longe, avistei uma floresta perfeita para abrigar abelhas selvagens, onde de fato encontrei minha primeira colmeia. Instalei o receptáculo artificial, enquanto plantava mais flores para acelerar o processo. Consegui a proeza de quebrar a colmeia selvagem, enquanto limpava as folhas que estavam no caminho. Genial, eu sei. Um pouco triste, porém consolado pela ideia de, se tem uma, pode ter duas. Vaguei pela floresta desconhecida, e logo os zumbidos me indicaram mais uma colmeia, com movimentos que se assemelhavam a um troglodita neandertal. Mais uma vez, consegui quebrar acidentalmente a colmeia selvagem. Se tem duas, com certeza tem 3. Já era noite, e depois de quase me perder nesse lugar estranho, encontrei a carruagem do mercador para me abrigar. Dia 114. Um novo dia para acabar com o sonho das abelhas. Depois de odiosamente andar por essa floresta extremamente fechada, mais uma chance. Dessa vez, a colmeia estava grudada no tronco da árvore. Instalei a habitação artificial e enchi os arredores de flores. Perfeito, menos de um dia para infestar. Ao invés de ficar aguardando o processo como um doente, decidi explorar os belos arredores que me cercavam. Enquanto criava esse vale de giz, recebi um anúncio de uma tempestade temporal pesada. Eu precisava me apressar. Voltei correndo para conferir as abelhas. Bingo! A colmeia de palha foi povoada com sucesso. Coloquei-a debaixo do braço e parti como um míssil de volta para casa. Bem-vindas a seu novo lar, seres abelísticos. Ainda precisava construir toda a estrutura para multiplicar as colmeias, porém tinha uma tempestade temporal pesada para enfrentar. Confiante com a minha cota de malha de aço, fui completamente subjugado por um vagante de 2 cabeças que spawnam na área, que usava para me proteger. Seus ataques tiravam mais de 20% da minha vida. Corri para a estufa, mais vagantes extremamente roubados ali. Mais um golpe, iria tudo pelos ares. Consegui correr para casa, fechei a escada e fiquei completamente acuado em cima do pulverizador. Sem itens de cura, levantei meu escudo e aguardei a tempestade temporal terminar. Em mais de 100 dias de desafio, eu nunca tinha experienciado um Virou Standard Things, foi. Tão grande de todo o meu progresso ir pelos ares. Depois de longos minutos, finalmente recebi o anúncio que a tempestade iria minguar. Porém, enquanto observava a janela, um vagante spawnou nas minhas costas. Minha sorte foi ele ter escolhido jogar uma pedra ao invés de dar uma cacetada em mim. Eu realmente não sei se teria sobrevivido. Com o fim da tempestade, ele simplesmente desapareceu, mas seus comparsas permaneceram no andar de baixo. Decidi Tempestade Standard Things.
deixar esse problema para o dia seguinte, onde fiquei horas lutando com esses seres repugnantes da maneira mais cuidadosa possível. Sim, o último deles foi expulso na base de pedradas. Colhi alguns nabos que já tinham germinado na plantação e passei o resto do dia coletando ervas para criar itens de cura nas vicinidades da floresta uivante. Os lobos eram uma ameaça bem menor que aqueles vagantes tenebrosos, e ao final do dia coletei o vidro que já estava pronto e finalizei a estufa da plantação. Pelo menos agora teria alguma chance de cultivar durante o próximo inverno. A esse ponto, o aço finalmente ficou pronto. Na madrugada do dia 116, pude iniciar a limpeza e a forja dos materiais para reparar a armadura de escamas de aço. Eu estava quase pronto para a minha segunda expedição aos arquivos. Em vista da quantidade de itens que ficaram lá na minha última visita, certamente eu precisaria de mais de uma viagem nesse desafio. Meu plano nessa segunda expedição será abrir caminho para chegar no boss e trazer a maior quantidade de itens que conseguir. A redenção final ficará para a terceira e talvez última expedição para lá. Antes de seguir viagem, iniciei a construção do apiário para as abelhas. Colhi mais junco com a minha ferramenta favorita e produzi colmeias para multiplicar as abelhas. Multiplicar as abelhas. Espero sobreviver à expedição para colher o néctar divino. No final do dia, fui atrás de um pouco de quartzo para finalizar a vidraça do apiário. E no dia 118, de cobre para fazer os baús que serão levados na expedição. No dia 119, preparei os itens de cura e as refeições que iria levar. Essa expedição levaria de 3 a 4 dias. Eu precisava caprichar nas tortas e nos pães. Dia 120, chegou a hora. Mais uma longa jornada até os arquivos da ressonância. Saí na primeira luz do dia e segui as marcações da minha visita anterior. Enfrentei lobos, caí em buracos, apreciei vistas exóticas que encontrei mais uma vez tão longe de casa. Eu realmente tinha caprichado nas marcações, e depois de cerca de 40 minutos seguindo essa trilha, cheguei no mercador próximo da caverna. Descansei na carruagem. A montanha que guardava a entrada não era algo a ser subestimado. Dia 121, aproveitei o baú do mercador para guardar algumas quinquilharias e parti rumo à montanha. Subi as imensas escadarias que construí em tempos passados. Um clima semi-nebuloso pairava na mata que escondia a entrada da caverna. E finalmente, aqui estou eu mais uma vez, os arquivos da ressonância. Meu objetivo principal nessa expedição será abrir caminho para o boss final e saquear tudo o que eu puder. Na minha passagem anterior, depois de derrotar a muito custo a atrocidade do bicho sino, encontrei uma engrenagem que serviu para ligar parte do maquinário que dá vida a esse lugar. Junto dela, um pergaminho indicava que mais uma peça estava faltando. Segundo as escritas, ela estava escondida em uma mina que eu precisava encontrar. Desci as longas escadarias e fiz o meu caminho até a sala de engenharia, para mais uma vez ligar o maquinário. Dessa vez, irei aproveitar melhor a pouca luz que esse lugar fornece para empunhar o meu escudo quando necessário. Decidi iniciar minha procura por pistas nas salas do andar que eu me encontrava, no alojamento dos nobres. As ruínas desse lugar indicavam ser algum recinto frequentado pelas mentes responsáveis pelos arquivos da ressonância. Por um lado, não consegui nenhuma pista de onde estaria aquela mina. Por outro, pude saquear algumas obras de arte e valiosos tesouros. Um lingote de prata, amuletos e 2 lingotes de ouro. A sala ao lado, o vestiário, era um beco sem saída. Porém, próximo, o salão comunal já abrigava alguns detestáveis vagantes. Como um espartano mal nutrido, ergui minhas defesas. Depois do bicho sino, eu sabia que não poderia baixar a guarda. Além dos vagantes, um espécime de aranha mecânica assombrava essas ruínas, locustas de bronze. O escudo era extremamente eficiente contra as pedradas dos vagantes e os tapinhas das aranhas. Tirei proveito da entrada estreita para funilar meus oponentes. Uma tática ancestral de guerra, um passo a mais para a vitória. Avancei um pouco e enfrentei os inimigos no que parecia ser o cômodo central desse lugar. Apesar da quantidade semi-numerosa de aranhas, evitar ser rodeado foi uma estratégia eficiente para triunfar aqui. Ao finalizar, percebi que tinha uma quantidade grande de cômodos para futucar. A fim de evitar olhar 2 vezes no mesmo lugar, empreguei o método de explorar tudo no sentido horário. Por mais que eu tivesse me preparado, a fome era um fator limitante no tempo que eu tinha. Sal, cera de abelha e minérios de chumbo, livros perdidos e partes mecânicas. Em pouco tempo, Muitos perdidos.
Minha mochila era preenchida com tesouros do velho mundo. Descarreguei os itens do baú que deixei na entrada e retornei mais uma vez para o saque do salão comunal, um corredor repleto de alojamentos, em sua maioria contendo roupas em péssimo estado. O que eu não esperava era encontrar um espécime extremamente hediondo em um dos quartos, um aracnídeo mecânico que atacava utilizando nada menos que uma maquita, a locusta de serra. Batalhei com cautela, mesmo conseguindo aparar a maioria dos seus golpes. Um único indivíduo desses foi capaz de reduzir minha vida a menos da metade. Toda a confiança que adquiri com a batalha anterior se transformou em areia ao vento. Segui com a minha tarefa de subtrair as riquezas com um dobro de cautela. E ao deixar os alojamentos, me deparei com o que se assemelhava a descida para algum tipo de despensa. Definitivamente, irei olhar melhor depois. Um bracelete pomposo, uma canga de cartomante, a máscara do Aedes aegypti. Mais uma vez, eu guardava tudo como um goblin compulsivo. Sem mais o que olhar nos quartos adjacentes, decidi fazer minha descida no poço desconhecido. A escada desembocava numa sala inundada e uma porta iluminada indicava sua saída. Eu estava no andar mais baixo. Fazia sentido, pois a escadaria de pedra que ligava aos andares estava em ruínas. 2 salas para explorar aqui. À esquerda, um compartimento de resíduos, apenas ruínas e um buraco. À direita, a sala do translocador, deveras promissor. Logo na sua entrada, caixotes com minérios sortidos. O pergaminho que encontrei citava uma mina. Provavelmente esse era o lugar. Sem mais saídas, entrei no translocador. Definitivamente esse era o lugar. Convenientemente posicionada na minha cara, um porta-tocha serviu para iluminar essa saleta. E logo de cara, pedras já eram arremessadas na escuridão. Vagantes contaminados, 2 deles. Encontrei preciosos fios de linho nos baús ao lado, junto de alguns minérios que decidi deixar por lá. Com o escudo em uma mão e a lamparina em outra, segui com cautela naqueles corredores escuros. E não distante, mais um bicho serra surgiu do abismo. Corri para a sala iluminada. Por algum motivo, seus ataques estavam ignorando meu bloqueio. Sem ter para onde correr, apostei todas as minhas fichas em uma investida sequencial nessa aberração. Era ela ou eu. Suando frio, derrotei o escorpião Makita, que levou mais de Makita? 2/3 da minha vida com ele. A esse ponto, já tinha utilizado mais da metade dos meus itens de cura só por causa desses malditos seres, e eu mal tinha começado a explorar essa mina. Segui mais uma vez meu caminho, olhei para a escuridão e novamente os olhinhos de noite serena me olharam de volta. Não acredito que eu vou ter que lutar com mais um bicho serra. Além de ter um dano altíssimo, essas criaturas eram extremamente ágeis. Meu escudo me decepcionava contra essas criaturas, onde mais uma vez investi no ataque. Quantas mais vou precisar derrotar nesse lugar? Eu precisava ser rápido na cura. Utilizar os cataplasmas vestindo a armadura os tornava extremamente ineficazes, que me forçava a retirá-la enquanto enchia minha vida. Um prato cheio para tomar hit kill desses seres abissais. Depois de alguns minutos de paz olhando esses corredores escuros, uma das vielas começou a expelir locustas corrompidas. Elas pareciam ser mais fortes que as locustas de bronze, porém mais fracas que as de cera. Esse jogo é uma inspiração, só que muito mais bem feito que Minecraft. Não os gráficos, mas as coisas, né, tem muito mais. Eu não sei se o humor não é baseado nos mods do Minecraft. O pouco de luz que vinha desse lugar me permitiu lutar ali mesmo, onde alguns vagantes corrompidos vieram se juntar à festa. Misteriosamente, a fonte de luz se apagou, o que me forçou de volta para a entrada para finalizar os monstros que se seguiram com o ataque. Mais uma vez fui obrigado a me curar. Esses vagantes corrompidos não eram nenhum tipo de brincadeira. Um descuido e o desafio estaria acabado. Retornei para o buraco qual os bichos saíram. Eu ainda ouvi o chamado fúnebre dos vagantes vindos de lá. Alguns baús inúteis e logo ao lado, a fonte dos ruídos, um vagante do pesadelo. Se você lembrar, esse tipo de vagante foi responsável por eu ficar completamente acuado na última tempestade temporal. Era impossível de lutar ali, e tomado pelo desespero, procurei a saída desse buraco que me meti. Consegui atrair meu Nêmesis para a entrada da mina, e naquele semi-breu engajei no combate. Seus golpes ignoravam meu escudo, arrancando bitelos enormes da minha barra de vida. Cada espadada era uma súplica para que ele fosse logo ao chão, e a um único
golpe da minha derrota, consegui finalizar a criatura. Gastei mais uma dezena de itens de cura, eles já estavam se esgotando. Me livrei do outro vagante chechelento que acompanhava e retornei para o buraco que ele guardava, o componente perdido que o pergaminho citava. Finalmente, eu não iria durar mais tantas batalhas nesse lugar. Com silêncio reinando na mina, dei mais uma olhada em seus espólios. Um punhado de minérios de ferro, carvão e alguns fios de linho. Estava na hora de voltar. Inseri a peça que faltava no maquinário e furtei a quantidade enorme de carvão que tinha naquele lugar. A última sala se abriu. Com certeza era o caminho para o chefe final dos arquivos da ressonância. Apesar de nunca ter encarado esse monstro, eu sabia que era uma descida sem volta. O único desfecho seria o fim do desafio ou a minha vitória. Seria de extrema burrice arriscar tudo a esse ponto. A primeira parte da minha missão havia sido concluída. Abri o caminho e saqueei os espólios. Meu objetivo agora é voltar para casa, me fortalecer com mais itens de cura e colocar um ponto final nesse lugar. E assim eu fiz. A quantidade enorme de itens que acumulei me forçou a escolher os mais úteis para levar nesse momento. Dei prioridade para os minérios, os quadros, a infinidade de carvão, linho, cera e principalmente o capacete de escamas de aço que eu tinha esquecido na minha visita anterior. Depois de reparado, será de extrema valia para a luta final contra o Thunder Chinks de novo. o boss. A luz do sol já não abençoava o meu retorno, e na escuridão absoluta, busquei abrigo no mercador próximo de lá. Aguardei os primeiros raios de luz e parti na longa jornada de volta. No caminho, encontrei a primeira porção de terra fértil desde o início desse desafio, uma adição perfeita para a próxima safra da plantação. A jornada de volta era extremamente tortuosa, e sem espaço de sobra na mochila, tive que seguir com a velocidade reduzida por estar vestindo a minha armadura. Cerca de 40 minutos de caminhada, o sol já se punha mais uma vez, e como uma miragem distante, a imagem da minha humilde morada Lara do Oscilar. Ao final do terceiro dia de expedição, finalmente estava de volta. Guardei meus espólios, pendurei a armadura, os quadros. Minha tarefa era clara: reparar o capacete de escamas e me preparar para a última batalha. A quantidade grande de fios de linho que saquei me permitiu instalar o quinto e último lance de velas no moinho, e as colmeias já tinham dado algum resultado. Finalmente, poderei criar uma quantidade boa de lanternas para iluminar esse lugar. Espremi os favos que coletei das abelhas e armazenei o mel no barril. Além de ser um alimento que nunca estraga, o mel é um dos ingredientes do melhor item de cura desse jogo, quando unido com o enxofre. A boa notícia é que eu lembro de ter esbarrado em algum depósito de enxofre nos 100 dias passados. A má notícia é que eu não fazia ideia da sua localização exata. Enquanto isso, mais uma tempestade temporal pesada era anunciada. Dessa vez, eu precisava de um plano melhor. Dia 124, a terceira geração de pintinhos havia nascido. Talvez eu consiga chegar na geração em que as galinhas não corram mais de mim até o final do desafio. Decidi cavar uma trincheira atrás da casa para enfrentar a tempestade temporal. Apesar de tenebrosos, os vagantes possuíam o QI de uma galinha. Não seria difícil tapeá-los. Enquanto esperava pela tempestade, transformei os 2 lingotes de ouro que trouxe dos arquivos em uma chapa. Combinado uma chapa de ouro com um lampião, produzia a melhor fonte de luz desse jogo. Eu estava esbanjando a esse ponto. Eu sei. Tempo exato para a tempestade se iniciar. Me posicionei na trincheira. Era hora de colocar em prova o meu plano. Os primeiros vagantes logo caíram como patinhos na minha armadilha. Em pouco tempo, quantidades absurdas dessas criaturas se amontoavam
estavam no buraco, iniciei o processo de limpeza. Eu não sabia se era possível chegar ao ponto delas começarem a subir para me alcançar. O efeito da loucura dificulta um pouco, mas é possível notar o chão forrado de corpos dos seres derrotados. Repugnante. Depois de 10 minutos de porradaria franca, a tempestade mingou. Finalizei alguns perdidos e colhi os meus espólios. Nesse mesmo dia, iniciei uma nova leva de produção de aço. Reparei os blocos que foram danificados na última produção e rapidamente preparei os 16 lingotes de ferro para transformar em aço. Minha tarefa agora era reparar o capacete de escamas que trouxe dos arquivos para de uma vez por todas enfrentar o último chefe daquele lugar. A quantidade absurda de carvão que também veio comigo agilizou muito a retomada da produção e criava mais uma janela de espera para resolver questões não terminadas. Comecei pela reforma da caldeira da fornalha. Os deslizamentos de terra eram um problema recorrente nesse buraco. Revesti as paredes internas com pedra, no chão com cascalho, 1 milhão de vezes melhor. Já na metade do dia 125, finalizei a primeira colheita dos arbustos frutíferos desse ano. Mais uma vez, pude me deleitar com a satisfação de espremer o suco dessas bagas. Senti saudades do quartinho do medo. Logo em seguida, fiz mais uma colheita de junco. As abelhas precisavam de novas casas e dei uma olhada em um dos itens mais difíceis de craftar nesse jogo. Uma máscara de visão noturna. Será que conseguirei? Só o tempo irá responder. No dia 126, fiz o meu primeiro retorno à Sentinela do Norte. Meu foco agora será ir em busca de ovelhas ou cabras. Elas possibilitariam a produção de leite e consequentemente de diversos tipos de queijo. Acredito que esse é o alimento mais difícil de conseguir nesse jogo. Esses animais costumam nascer em formações elevadas aqui. Procurar na enorme montanha que é da Sentinela do Norte era um salto lógico básico. Porém, o clima extremamente fechado foi um convite para eu deixar essa tarefa para mais tarde. Meu retorno desse dia foi marcado pelo encontro com o Alce. Achei uma boa ideia ter um espécime desse sob a minha tutela, uma vez que os updates futuros desse jogo revelaram que ele será uma das montarias possíveis. 300 dias, talvez. Iniciei uma breve reforma nos fundos da casa no dia 127. Aquela era a área que eu mais frequentava e merecia uma atenção especial enquanto o aço cozinhava. Junto dessa reforma, separei uma área para abrigar as cabras que estava procurando, o que me levou de volta à Sentinela do Norte no dia 128. A vista de cima dela, ao mesmo tempo, era bela e assustadora, mas infelizmente ali não encontrei nenhuma cabra. Fiz minha descida e procurei por alguma formação elevada que tivesse o terreno menos acidentado. Não muito longe, avistei uma formação com colinas enormes, um lugar extremamente promissor, e logo de cara, ali estavam elas, as cabras, ou ovelhas como o jogo diz, mas pra mim são cabras. A questão agora seria como eu poderia guiá-las de volta para casa. Minha primeira tentativa envolveu dar um tapinha para elas me seguirem, muito parecido com o que eu fiz com os porcos. A diferença é que elas eram muito, mas muito mais fortes e rápidas. Eu sinceramente quase perdi o desafio aqui. Fiquei por um triz de ser derrotado por uma cabra. Imagine, depois de todo esse tempo, sucumbir para esse animal. Eu precisava de um plano melhor. Fiz a colheita da safra na madrugada do dia 129. Uma quantidade exorbitante de grãos e de linho, finalmente, pois a comida já estava ficando escassa. Inverti o plantio conforme os nutrientes que tinham consumido do solo e coloquei a porção de terra de alta fertilidade que trouxe da expedição aos arquivos. Dessa vez, irei focar em mais alguns legumes para serem cultivados. Realizei mais uma vez a limpeza geracional das galinhas que caminhavam para a 4ª geração domesticada. Se eu não me engano, na 5ª, elas param de fugir de mim, de volta à terra das cabras. Dessa vez, com 2 cartas na manga. A primeira será tentar capturar os filhotes com armadilhas de cestos. O lado ruim disso seria esperar os filhotes crescerem para conseguir o leite que eu precisava. Se não me engano, isso demorava cerca de 14 dias. Fiz uma conta rápida, somando esse tempo de crescimento e o período de gestação quando estiver adulta. Na melhor das hipóteses, eu teria acesso ao leite lá pelo dia 63. Pensando nisso, a outra técnica que tentei utilizar foi atrair os espécimes já adultos com os comedores. Infelizmente eles não estavam nem aí. Foi um absoluto fracasso. Consegui capturar um filhote nesse dia. Olá, cordeirinho. Bem-vindo à sua nova casa. Durante todos esses acontecimentos, o aço continuava a cozinhar. Sim, esse era um processo extremamente demorado. O
capacete de escamas ainda guardava os reparos. No dia seguinte, mais uma vez tentei a técnica de atrair os adultos. Eu já tinha visto essa técnica funcionar em outros vídeos. Eu não sabia o que tinha de errado. Retornei para a Terra das Cabras. Eu estava decidido nesse dia a levar para casa 4 exemplares. Levando em conta que a chance de um cordeiro virar um macho ou uma fêmea era meio a meio, o tempo que iria investir esperando não dava brechas para o azar. Aprimorei minhas técnicas de captura e ao final do dia estava concluído. 5 cordeirinhos faziam parte da minha casa. Não se preocupem, eles serão bem cuidados. Dia 131, o aço estava em 83%. Quase lá. Decidi tentar encontrar a mina de enxofre que esbarrei no passado. Itens de cura avançados seriam de grande valia para enfrentar o chefe dos arquivos da ressonância. Era incrível como tinha uma caverna tão grande a menos de 5 passos de casa. Infelizmente, só tinha alguns vagantes das profundezas. Ainda quero encontrar ruínas subterrâneas para explorar nesse desafio. Encontrei mais uma caverna ao sul, sem ruínas ou enxofre por aqui. Procurei a oeste, procurei nas chuvosas terras ao sul e até arranjei confusão com alguns lobos ali. Não precisava mais de técnicas sujas para enfrentá-los. Meu achado mais valioso nessa breve procura pelo enxofre foi uma formação de carvão marrom. Esse tipo de carvão era impróprio para as fornalhas, mas ainda assim servia para esquentar os lingotes na forja. Encerrei a minha busca frustrada no dia 133, onde aceitei a derrota e fiz curativos de linho com ervas mesmo. Eles eram um pouco melhores que os curativos de junco que eu levei na última vez. Fazer o quê? A esse ponto, o aço já estava pronto. Não tinha mais o que esperar. Em pouco tempo limpei os lingotes e fiz os materiais de reparo do capacete, uma das preciosidades trazidas dos arquivos da ressonância, mais uma vez pronto para o combate. As marcas de batalha eram visíveis na cota de malha que eu utilizava no dia a dia. Ela realmente me salvava. Mais uma vez, preparei as provisões que irei levar na jornada de redenção final. Tortas de nabo e uma quantidade respeitável de pães. Aguardei o sol nascer no dia 134. Era a hora. Estava tudo pronto. O chefe final dos arquivos me aguardava. Novamente, parti na longa viagem à montanha, carregando o mínimo possível. Ainda tinha muita coisa de lá para levar para casa. O único acontecimento terrível foi quase perecer diante de um tropeço em um buraco. Deslizamentos são extremamente perigosos aqui. Dessa vez, a viagem levou um pouco menos de 30 minutos. Eu estava me tornando perito nesse percurso. Consegui adentrar os arquivos antes do sol se pôr. Organizei meticulosamente os itens de cura na barra e desci mais uma vez aquelas longas escadas. A sala da batalha final. Mas antes, eu precisava religar a luz desse lugar. Adentrei os corredores da biblioteca, equipei o meu escudo e fiz uma bela refeição antes da batalha. Confesso que estava com um certo receio do que aconteceria ali. Eu tinha uma vaga ideia de como era o combate, apenas uma leitura sobre o que esperar na wiki e nada mais. Traga muitos itens de cura, eles diziam. E assim, eu fiz a minha descida. Esse jogo é um jogo muito bom, muito massa mesmo. Muito completo, tem diversas mecânicas, mas que pena que não tem tanto sucesso quanto Hytale. Medicina é seu plano A? Então faz A descida. A fera despertou. Os ataques da aberração eram defletidos com maestria pelo meu escudo. Mantive a posição defensiva a todos os momentos. O pouco dano que passava pelas minhas defesas não era grande, porém ele não cessava. Utilizei diversas vezes o pilar que tinha na sala para me esconder enquanto eu usava os itens de cura. Preferi não saber o dano que iria levar se meu escudo levantado. Lutei com prudência. Seus golpes me arremessavam no teto quase ao fim da batalha. O momento de descuido revelou seu verdadeiro poder. Um tapa desprotegido tirou quase 10% da minha vida. Com certeza, escolhi o caminho certo ao me defender constantemente. E depois de longos 4 minutos espancando incessantemente essa máquina, eu tive o meu triunfo. Eu venci a batalha. Me garanti que não haveria nenhuma surpresa. Dentre os espólios, 18 dinheiros, 3 engrenagens temporais e uma boa quantidade de sucatas. Uma desgraça de loot, você poderia pensar, mas o mais valioso se esconde atrás desse monstro, que era apenas um guardião da ancestral biblioteca, os arquivos da ressonância. Era minha primeira vez ali. Fiquei impressionado com a riqueza de detalhes desse lugar, o contraste com o mundo selvagem de
fora era impressionante de se admirar. Passei uma quantidade enorme de tempo fuçando cada canto dessa biblioteca e descobri que vários livros com histórias do passado podiam ser coletados. Em uma mesinha de canto, um pergaminho extremamente bem trabalhado, projeto de um planador. Ainda bem que eu não deixei essa batalha para o final do desafio. Eu com certeza irei construir esse aparato. O deslumbramento em encontrar tudo que esse lugar tinha a me oferecer me cegou da... Bem-vindo, Lions, que você sobrevive aí para Prospere. Estudante, uma tempestade temporal pesada está se aproximando. Mensagem de que mais uma tempestade temporal pesada se aproximava. Fiquei um tempo enorme procurando por tesouros e livros, completamente despreocupado. No meio da biblioteca, um dispositivo de gravação dava pistas do que aconteceu por ali. Aparentemente, essa biblioteca era o último refúgio de todo o conhecimento da civilização, que passou por uma espécie de apocalipse causado pelas máquinas. Em certo ponto, o que quer que seja que aniquilou a civilização chegou aos arquivos da ressonância. Várias baixas ocorreram e as últimas pessoas começaram a sumir de forma misteriosa. O alquimista que realizou as últimas gravações nesse dispositivo cita o conhecimento sobre outros mundos, provavelmente ligado à ocorrência das tempestades temporais. Suas palavras finais seguem como: o mundo mudou, mas se os arquivos ainda permanecem em pé e você está escutando isso, você já sabe. Venham me encontrar, meus amigos. Há muito o que conversar. Outras gravações indicam que os habitantes daqui tinham esperança de que uma pessoa chamada Fawkes obtivesse sucesso em resolver toda a situação. Aparentemente não foi o que aconteceu. Além dos livros e da receita do planador, os baús continham alguns itens estéticos colecionáveis. Porém, minhas mochilas já estavam completamente lotadas. Com certeza, eu retornarei para buscar essa máscara do mosquito da dengue, mas já era hora de retornar. Encontrei a passagem para a entrada da biblioteca. Realmente era um caminho de mão única para o chefe. Enquanto eu subia as longas escadas para deixar os arquivos, eu finalmente percebi a mensagem da tempestade temporal. Tive pouquíssimo tempo para pensar no que fazer. Recolhi os blocos de terra que deixei no baú e me isolei num pilar criminoso. Vocês já conhecem os vagantes de uma tempestade temporal pesada. Não dá para brincar aqui. Enquanto eu subia no pilar, 2 tapas de um vagante tiraram mais da metade da minha vida. Eles com certeza andavam mais dano que o chefe final dos arquivos. Aproveitei o tempo que passei sentado naquele bloco de terra para ler alguns livros que eu peguei. Por algumas histórias aleatórias, dava a entender que a civilização vivia em uma espécie de regime feudal antes de ser dizimada. Curiosamente, um deles citava o bicho sino. Ele era uma espécie de engenhoca que prometia ser popular nas casas dos nobres. Por algum motivo, a igreja tinha sérias objeções quanto à criação de um ser desses. Interessante. Passada a tempestade temporal, selecionei a muito custo parte dos itens que iria levar para casa. Entre os escolhidos, alguns tecidos que encontrei que serviriam para o planador, algumas armaduras danificadas de bronze, peças de sucata, alguns componentes que serviriam para fazer a máscara de visão noturna, peças de roupa e alguns livros que irei colecionar. Segundo os meus cálculos, seriam necessárias pelo menos 3 viagens de ida e volta. Era muita coisa. Como o sol já se escondia, mais uma vez tomei abrigo no mercador perto de lá. Eu devo muito a esse nobre consagrado. Segui viagem pela manhã do dia 136 e o que você está vendo aí é uma corrida de 26 minutos até chegar em casa. Meu tempo melhorava cada vez que eu trilhava esse caminho e no horizonte, mais uma vez, a minha morada, lar doce lar. Organizei meus espólios e criei uma estante. Pretendo encher algumas dessas até o final do desafio. Com os itens que eu trouxe dos arquivos, pude fazer algumas cópias da receita do planador. Eu não sabia se o craft consumia a receita original. Eu queria manter uma cópia para enfeitar a casa. Rapidamente eu reuni os materiais que eu já tinha em casa e uni com os tecidos que eu trouxe dos arquivos. Ele estava pronto. O glorioso planador. Me senti como os inventores testando os primeiros projetos de aviação. Obviamente, o primeiro voo não deu muito certo. Estudei também o que poderia fazer com a sucata que eu trouxe. Aparentemente os restos de metais serviam Tecido preto. para criar tintas pretas, que eram necessárias para algumas peças deveras interessantes de vestuário. Eu tinha muito o que aprender nesse jogo. Dediquei a madrugada do dia 137 esculpindo essa mesa para apoiar meus tesouros. Estava longe de ser um bom escultor, mas o resultado deu pro gasto. Passei o resto desse dia nublado tentando masterizar o uso do planador. Se eu conseguisse planar de forma eficiente, ele seria um ótimo método de locomoção.
No dia 138, encontrei uma caverna extremamente profunda, próxima ao mercador de agricultura ao sul. Meu objetivo nessa visita era verificar se ele vendia sal para produzir os queijos que queria. Infelizmente, ele só tinha os queijos prontos. Porém, retornei com algumas escadas para descer naquela caverna. Depois de expurgar um punhado de vagantes e locustas de bronze, descobri a minha primeira ruína subterrânea incrível. Engrenagens, linho, um lustre extremamente raro, maravilhas de um tempo esquecido para adornar a minha casa. Retornei para as ruínas no dia seguinte, com um pouco de cola. Era possível reparar alguns móveis para coletá-los sem destruí-los. Infelizmente, a cama que trouxe só era de enfeite. Com um pouco de sal que tinha dos arquivos da ressonância, iniciei o preparo de picles de nabos para a produção de queijos. Eu ainda precisava de mais sal e o leite que aguardava das ovelhas. Ainda encantado com a minha primeira descoberta de ruínas subterrâneas, saí em busca de mais cavernas. Agora, na Floresta Uivante, onde fui prontamente recepcionado por um gigantesco urso pardo. Mesmo com todas as minhas armaduras, eu não podia subestimá-lo, um oponente formidável. Passei pela reserva de resina e um tanto mais à frente, lembrei que tinha encontrado rastros de ferro meteorítico nessas redondezas, o ponto de impacto. O ferro meteorítico era o segundo material mais resistente para ferramentas, apenas perdendo para o aço. Ainda naquela região, me deparei com outro ponto de Ferro, só perde pra ferro. Ok. impacto procurando pelas cavernas. Meteoros não eram tão comuns, uma sorte excepcional. Finalmente, marquei uma caverna com potencial, onde no dia seguinte, encontrei mais uma ruína esquecida. Logo em sua entrada, uma armadura de escamas e um lampião. E mais adiante, uma sala incrível, cheia de tesouros. Levei tudo que era possível para casa. Um escudo ornamentado de ouro, um machado de batalha, tapeçarias ancestrais. Aos poucos, minha sala tomava a forma de um digníssimo museu de antiguidades. Explorei mais algumas cavernas na Floresta Uivante no dia 142. Dinheiros, fertilizante e na minha volta atordoada pela escuridão, um achado fabuloso. Eu encontrei o meu primeiro translocador. Esse aparato de tecnologia duvidosa era capaz de me levar a um lugar totalmente aleatório nesse mundo. Com certeza, irei olhar com mais calma depois. Iniciei o seu reparo com algumas peças que encontrei ali mesmo, porém precisava de engrenagens temporais para finalizar. Fiz o meu caminho de volta para casa no dia 143, enquanto falhava miseravelmente em enviar uma cabra montanhesa para o meu rebanho particular. Das ovelhas que estavam em minha posse, 2 se revelaram fêmeas e 3 evoluíram para machos. Poderia ser melhor? Sim, mas não tinha o que reclamar. Fui forçado ao papel de seletor artificial para escolher o macho alfa e retornei com as engrenagens para reparar o translocador no dia 144. Era hora de ver para onde este artefato me levaria. Uma caverna sem aberturas e banhada de minério de cobre. Mais a fundo, um dos meus nêmesis se revelou em meio ao abismo, uma locusta de serra. Impossibilitado de usar o meu escudo, despachei o meu inimigo o mais rápido possível. Coloquei na mochila um tanto do cobre que estava ali e encontrei outro translocador que necessitava de reparos. Uma aventura para outro dia. Minha sanidade estava extremamente abalada naquele lugar. Já no dia seguinte, em casa, preparei mais suprimentos para explorar aquele lugar. Queria saber a localização aproximada em que aquele portal me levava, e para isso precisava da posição do sol. Geleiras na superfície. Sinais estava extremamente ao sul ou ao norte. O mapa dos arquivos da ressonância indicava a distância de 6.500 blocos de sua entrada. E triangulando a posição do sol, cheguei à conclusão que estava em algum lugar ao sul, de 7 a 9.000 blocos de distância de casa. Impressionante. Explorei um pouco mais a fundo a caverna do translocador, mas colocando na balança, não valeria o risco de enfrentar os vagantes do pesadelo que estavam spawnando naquele lugar. Recolhi os tesouros que estavam junto do translocador e na língua comum, piquei a mula. Dia 146, mais um quadro adicionado na minha coleção. Recolhi uma quantidade boa de junco para plantar perto de casa. Já tinha postergado essa atividade por um tempo maior do que gostaria. O junco servia como lenha para uma fogueira quando o assunto se tratava de abelhas, e eu já tinha acumulado 18 litros Abelhas.
de mel. A mesma força motriz que me fez trazer o junco para perto culminou na produção de algumas dúzias de potes. O inverno já rastejava por debaixo da porta. Eu precisava me preparar. Em meio a toda a exploração dos dias passados, as ovelhas já estavam prontas para procriar. Assim que derem a luz, estariam prontas para fornecer, finalmente, o leite. Também em caráter preparativo para os dias frios que viriam, recolhi uma quantidade boa de grama. Colher a grama no meio da neve é uma das atividades mais detestáveis que tive que aturar nos 100 dias anteriores. Aproveitando que ainda os dias tinham um tempo decente de sol, fiz mais uma jornada de saque aos arquivos da ressonância. E é óbvio que o aviso de mais uma tempestade temporal chegaria quando eu estivesse perto da montanha. Aguardei a passagem da tempestade na carruagem do mercador. Não tinha a menor condição de lutar naquele momento. Tem até mercador nesse jogo. Muito bom. E com os ares de volta aos eixos, pude finalmente subir para os arquivos da ressonância mais uma vez. Nessa visita, descobri que conseguia passar de maneira criminosa sem ir para a sala do boss. Ótimo, pois eu não sabia se ele respawnava. Enchi a mochila de livros na biblioteca e parti no crepúsculo do dia 150 de volta para casa. Tesouro a tesouro, minha coleção crescia, assim como a minha biblioteca particular. A coleção completa de livros era extremamente densa. Estava cético se iria completar ao final dos 200 dias. Nesse meio tempo que estive fora, os potes de barro já tinham terminado de queimar. Estava tudo pronto para começar a estocar comida para o inverno. O dia 151 foi um dia de colheita farta. Girassóis, linho, espelta, a quantidade copiosa de grãos tornava viável utilizar caixotes para estocar. A colheita se estendeu para os limites da floresta uivante, com o precioso néctar dos pinheiros, onde aproveitei para explorar algumas cavernas que ainda não tinha olhado por lá. Encontrei o chumbo em uma delas pela primeira vez, o que tornava viável adentrar as mecânicas de destilação de bebidas nesse desafio. Para isso, eu precisava de 2 barras de uma liga de chumbo estanho para produzir as soldas, item essencial para a criação dos equipamentos. Chumbo não presta. Não presta chumbo. Depois de preparar algumas refeições a serem estocadas no dia 152, fiz uma breve visita à saudosa Sentinela do Norte, em busca mais uma vez do estranho. Passei uma quantidade de tempo muito maior que eu gostaria para encontrar pouco que ainda restava. Não era muito, mas era o suficiente para as soldas. O caminho da Sentinela para casa foi feito na completa escuridão. Aquele caminho eu conhecia de olhos vendados. Cheguei em casa e derreti a liga de estanho e chumbo para produzir a solda. Alternei a tarefa de cozinhar as refeições que iria estocar para o inverno com a produção de lingotes de cobre. Eu precisava dessas chapas para fazer os equipamentos de destilação. Era incrível como selar os potes de comida com cera de abelha aumentava a duração da comida de alguns dias para anos na despensa. No dia 154, aproveitei a abundância do linho para instalar mais um rotor com 5 lanças de velas no moinho. Um upgrade fenomenal de potência que aumentou significativamente a velocidade do martinete. Tempo perfeito para colocar as chapas de cobre em produção. Finalizei os equipamentos de destilação e escolhi o quartinho do medo para abrigar minha produção de bebidas. Só me restava aguardar os barris de vinho fermentarem para destilá-los. Dia 155. Talvez o maior divisor de águas nesse desafio. Com o inverno se aproximando, os dias cada vez mais curtos, me vi na necessidade de bolar um método mais eficiente de exploração. Cavernas, mercadores, biomas diferentes. Eu tinha 45 dias para experienciar o máximo que conseguisse dentro desses 200 dias. Meu plano inicial foi construir uma longa estrada ao sul, com lajes que aumentavam minha velocidade de caminhada. Já nas primeiras horas, a frustração de remover um único amontoado de terra do caminho colocou abaixo essa empreitada. Junto a isso, uma erosão gigante. Simples laje que coloquei ao chão me fez alcançar o Nirvana. A terra não era a resposta, e sim os céus. Era chegada a hora de utilizar o planador. Depois de realizar alguns testes de voo em plataformas verticais, cheguei ao resultado de que, além de ter a vantagem de observar o mapa de cima, o que facilitava muito a localização. É muito bom. Ele criou uma torre e agora consegue observar tudo de cima. De recursos, eu conseguia cobrir uma... Também tem a lycra dele. como lenha para uma fogueira. Que tinha mais 2 se tinha encontrado um deserto nas áridas terras ao sul. Os desertos eram comumente um berço para possíveis lagos salinos para extrair degraus desses 200 dias.
155 e sim de utilizar o planador. Depois de realizar alguns testes de voo em plataformas verticais do que em uma simples caminhada, esse era o caminho a seguir. No dia seguinte, testei uma maneira de reduzir o tempo de subida nas plataformas degraus. A desvantagem dessa solução era principalmente a quantidade de recursos que utilizaria em cada torre e também o seu tempo de construção, aproximadamente 5 minutos cada uma. Esgotei os materiais que tinha em mais 2 plataformas desse tipo e descobri que as árvores eram potencialmente as mais suprimentos no dia 157 e retornei para a minha última plataforma de ontem. A cada salto, minha consistência em planar aumentava. O segredo era alcançar a velocidade terminal do planador e abruptamente recuperar a altitude. A consistência dos pousos também era um ponto-chave de se alcançar. Pousos irregulares eram sinônimo de perder vida. Itens de cura eram um recurso limitado. Construí um ponto de parada na madrugada do dia 158, a minha plataforma mais distante. A escuridão total tornava os pousos extremamente perigosos de serem executados nessas condições. Na manhã desse dia, um salto na direção errada me fez encontrar uma fonte termal perdida mais ao sul. Esse tipo de ocorrência natural era extremamente rara e era a única fonte de água quente nesse jogo. Com ela em mãos, era possível construir uma armadilha avançada para combater as tempestades temporais. Um projeto promissor, caso me sobre. Tempestade temporal que se combate com água quente? Que? Tempo. Voltei para casa para cuidar dos animais e finalmente colocar em uso desse destilador de bebidas. O vinho já estava fermentado. Enchi o condensador com água, coloquei o vinho na caldeira e acendi o fogo. Lentamente, o vinho de groselha era transformado em conhaque, uma bebida pouco nutritiva, porém sem prazo de validade. Ainda nesse dia, realizei a última colheita dos arbustos frutíferos antes do inverno chegar. Pelo jeito, vou ter litros e litros de bebidas destiladas até o final do desafio. Planei de volta para minha última plataforma ao sul no dia 159. A partir daqui, dei início a 2 metas que almejava alcançar com o planador. A primeira consistia em encontrar um deserto nas áridas terras ao sul. Os desertos eram comumente um berço para possíveis lagos salinos para extrair o sal que ainda não tinha encontrado. A segunda meta consistia em estabelecer um caminho mais eficiente para os arquivos da ressonância, onde além de ter itens a serem resgatados ainda, seria um ponto interessante para talvez estabelecer uma base. Decidi começar pelo projeto dos arquivos da ressonância, que ficava ao leste da minha última plataforma ao sul. Optei por construir plataformas verticais maiores, com 128 blocos de altura. Com elas, era possível planar incríveis 600 blocos de distância por vez. Apesar de demorar quase 1 minuto para subir as escadas, era possível passar por terrenos acidentados e florestas extremamente densas nessa altura. Finalizei 3 plataformas nesse mesmo dia e passei grande parte do dia 160 acertando uma área de pouso em cima de uma extensa floresta. O dia 161 foi dedicado a combater mais uma tempestade temporal, mas dessa vez mediana. A diferença para uma tempestade temporal pesada era notável no número de vagantes, mas ainda assim existia a possibilidade de spawnar vagantes do pesadelo. Eu não poderia subestimá-las. Construí mais 4 plataformas em direção aos arquivos no dia 162. Na primeira, já foi possível localizar um novo mercador, uma visita adiada pelo meu foco em chegar ainda hoje no meu objetivo. Na segunda, as enormes árvores de sequoia já me eram familiares, e na quarta, já conseguia ver o mercador que tantas vezes me abrigou perto da montanha dos arquivos. As enormes escadas não mentiam. Eu de fato planei até os arquivos da ressonância. Procurei mais uma vez por livros que tinha deixado para trás, e uma inspeção minuciosa na biblioteca me revelou alguns baús que não tinha visto anteriormente. Uma quantidade enorme de velas e uma passagem secretíssima embaixo de uma das escadas. Peças raras da máscara de visão noturna que eu ainda não tinha. Maravilha. Com a mochila completamente abarrotada, fiz o meu caminho de volta, mas dessa vez pelos céus. Mesmo tendo que acertar alguns detalhes de voo durante o percurso, consegui chegar em casa em cerca de 20 minutos, uma marca extremamente respeitosa para uma primeira viagem. Minhas estantes eram preenchidas com mais fino conhecimento ancestral, fruto dos gloriosos arquivos da ressonância. No dia 164,
dei início à segunda fase do meu plano de exploração aéreo. Dessa vez, mirando em encontrar um deserto ao sul, em busca do sal. Renovei minhas ferramentas, forjadas com ferro meteorítico e com o aço que ainda me restava. Angariar recursos para as torres de lançamento de forma rápida exigia a utilização do mais fino ferramentário disponível no jogo. E na manhã do dia 165, já estava desbravando novos limites na direção sul do acampamento. Com o material que acumulei no dia anterior, fui capaz de construir 5 torres e me lançar a aproximadamente 4.000 blocos na direção sul sob um único sol. Uma marca deveras impressionante em vista das atrocidades geológicas e das florestas densas que teria que atravessar a pé. O resultado dessa dádiva aeronáutica já me colocava em um ambiente totalmente novo, com os ares impressionantemente tropicais. Juntei mais terra nessa mesma noite, e com mais 3 saltos ao sul no dia 166, os cactos e os crânios bovinos não mentiam. Eu cheguei no deserto. Crânios bovinos? Ou em um deserto. Evidentemente não tinha só um. Depois de uma lamentável olhada nos arredores do meu ponto de aterrissagem, percebi que a composição geológica daqui não era favorável a abrigar lagos secos de sal. O motivo maior de eu estar ali. Esse era um deserto de rochas ígneas e eu precisava de alguma composição sedimentar. Um pouco decepcionado, porém não abatido, realizei mais 2 saltos ao sul para descobrir se aquele era de fato o ponto mais quente do meridiano. Essa informação era crucial para saber em qual faixa era mais provável de encontrar mais desertos ao leste ou oeste desse lugar. Ponto esse que foi impedido de seguir em frente por causa desse colosso em formato de montanha e, por alguma providência divina, decidi dar a volta pelo oeste, o que me fez me deparar com esse mercador. Meus amigos, esse não era qualquer mercador, era um glorioso comerciante de bens de sobrevivência. E o que isso tem de especial? Você pode se perguntar. A lista de itens à venda pode lhe responder. Ele vendia pedras de sal, muitas pedras de sal, muito mais do que eu iria precisar. Sem pensar 2 vezes, comprei todo o estoque desse ilustre consagrado. Minha missão aqui estava cumprida. Eu poderia produzir o tão sonhado queijo que almejava confeccionar. Depois de depredar a vegetação local para construir escadas e dormir em um buraco que tive que escavar, consegui cobrir uma boa parte do caminho de volta no dia 167. E com mais alguns pousos, no mínimo desastrosos, no dia 168, eu enfim retornei para casa. Por muito pouco vivo, mas em casa. Antes mesmo de tratar minhas chagas, coloquei as O cara quase cai de letra falsificada, muito ruim mesmo. pedras de sal para serem moídas e conferi a gestação das ovelhas. Segundo meus cálculos, muito em breve elas darão à luz e poderei finalmente recolher o leite para fazer o queijo. Parece que foi ontem que estava capturando esses pobres animais nas montanhas. Já na plantação, algumas variedades mais sensíveis, como popularmente dito, arregavam para o frio. A estufa ajudava de fato, mas não fazia milagres. Enquanto esperava as ovelhas darem à luz, cuidei de algumas tarefas que estavam pendentes na minha propriedade. E nesse mesmo dia, iniciei a produção de mais uma leva de conhaque. No dia 169, melhorei a aparência da despensa, expandi o celeiro das nobres consagradas, cerquei a propriedade contra os vagantes que não aguentava mais enfrentar e finalizei a iluminação do jardim no dia 170. Devera simpático poste que consegui improvisar. No dia 171, amanheci com o som que eu mais queria ouvir nos últimos dias. As ovelhas finalmente deram à luz. Depois de cercear a liberdade dos 2 espécimes, pude iniciar a ordenha para conseguir leite. O que eu não esperava era que esse processo seria tão excruciante a ponto de eu ficar horas, literalmente horas, tentando extrair o sumo lácteo desses bovídeos capinais. O que acontecia era que as chances de extrair o leite de uma geração não domesticada de ovelhas, que era o caso dessas, era de míseros 5% por tentativa. Essa chance aumentava significativamente na primeira geração domesticada, que seriam no caso os filhotes delas, mas não teria tempo hábil para esperar se quisesse produzir o queijo dentro desses 200 dias. A cada tentativa mal sucedida, a ovelha se estressava e era necessário esperar 30 segundos até que ela se acalmasse mais uma vez. Em uma tentativa bem sucedida, elas forneciam 10 litros de leite e o mínimo para produzir o queijo eram 50 litros. Além disso, era necessário esperar 24 horas no jogo para a reposição dos estoques internos de leite. O primeiro balde foi um golpe de sorte, 12 tentativas, porém, num ato de burrice extrema, ingeri 1 litro ao segurar o botão de ação por muito tempo. Isso me custou nada menos do que
ter que extrair um balde a mais do que precisaria. Magnífico. Depois de armazenar o leite na despensa, uma sorte ainda maior, mais um balde de leite na primeira tentativa. Mas se você acha que essa sorte me acompanhou, meu amigo, passadas 24 horas no dia 172, iniciei mais uma vez o processo de ordenha. O primeiro balde desse dia levou nada mais, nada menos do que 73 tentativas. Sim, foram mais de 30 minutos sentado na frente das ovelhas para conseguir o balde número 3 dos 6 que precisava. Com os 25 litros de leite que eu já tinha, já pude iniciar o processo de coalhar o leite, vedando junto com algum legume em conserva que eu já tinha providenciado. O balde número 4 me agraciou na 9ª tentativa, o que já me colocava na madrugada do dia 173. Enquanto eu esperava o próximo período de lactação, decidi sair em busca de algumas ruínas subterrâneas na manhã desse dia. Revisitei uma caverna próxima que já tinha explorado nos 100 dias anteriores e, para minha surpresa, tinha deixado passar uma ruína inexplorada, um vaso ornamentado para minha coleção. Nada mal. Em outra caverna, não muito longe dali, mais uma ruína inexplorada, infelizmente com nada de muito valor ali. Ao final do dia, uma tempestade temporal mediana era anunciada. Enfrentei os vagantes sem muitos problemas e consegui 2 peças do capacete de visão noturna dos vagantes de 2 cabeças que apareciam nesses eventos. Eu ainda tinha uma leve esperança de conseguir craftá-lo nesses 200 dias. Já era noite e, mais uma vez, tempo de ordenhar as ovelhas. Me poupei da tarefa de contar. Porém, o balde de leite número 5 veio na manhã do dia 174, depois de 19 minutos atazanando as pobres ovelhas. Se não tivesse tomado aquele primeiro gole infeliz, já seria o suficiente para os queijos. Felizmente, o 6º e último balde não demorou muito a ser extraído, em torno de 4 minutos depois do primeiro desse dia, o que no total somava um pouco mais de 1 hora na O que é essas máscaras mesmo? presença desses caprinos. Enfim, coloquei os 25 litros finais de leite para coalhar, um processo que demorava 3 dias para ser concluído. Me restava aguardar. Enquanto isso, com o que me restava desse dia, confinei uma lebre que invadiu a minha propriedade e persegui um rastro de minério de prata em uma das cavernas próximas de casa, onde tinha encontrado as ruínas anteriormente. A prata, assim como o ouro, é um metal que se manifesta somente em meio ao quartzo, e os dois são itens essenciais para a criação da máscara de visão noturna. Confesso que os espólios da última tempestade temporal reacenderam essa faísca em mim. Já de volta, no dia 175, busquei alguns meios alternativos de armazenar toda a tralha que trazia do mundo exterior. Cogitei utilizar alguns caixotes, porém, aquilo definitivamente não era o ideal. Ponderei criar uma sala de armazenamento em cima da estufa, mas isso bloquearia a luz das plantas. Péssima ideia. Por fim, aderi à solução de utilizar o espaço abaixo da área de forja, onde no dia 176 encontrei um meio termo entre a praticidade. O legal do jogo é que ele é bem completinho, tem uns gráficos até que bonitinhos. Tem cada coisa, os personagens bonitinhos. Tudo muito massa desse jogo. E a estética para organizar os meus cacarecos. Fenomenal. No dia 177, despendi um tempo maior do que gostaria lapidando um corrimão para um novo cômodo da casa e deleguei ao martinete a tarefa de produzir uma chapa de metal para um novo lampião. Eu não precisava de um quartinho do medo, parte 2. Na madrugada do dia 178, os 50 litros de leite tinham terminado o processo de coalhar. Juntei tudo em um único barril e adicionei o sal para mais uma etapa da fabricação do queijo. Dessa vez, o leite coalhado será selado com sal para se transformar em queijo cottage depois de 24 horas. Aproveitei esse tempo para criar uma câmara escura ao lado do apiário. A quantidade de leite que estava processando era suficiente para 2 rodas de queijo, e uma das variedades que pretendia produzir, o gorgonzola, precisava de uma sala escura para maturar. Eu não tinha certeza se essa atrocidade arquitetônica era o ideal. Estamos sujeitos aos métodos empíricos por aqui. Outra artimanha que estava para testes era a reprodução das lebres em cativeiro. A wiki oficial do jogo dizia ser suspeita afirmar a possibilidade. Iremos ter a resposta até o final do desafio.
Explorei um pouco mais a caverna perto de casa, a qual tinha encontrado a prata e as ruínas de bismuto. Extraí um punhado de cassiterita desse mesmo lugar, um achado extremamente valioso, e eu já tinha ideias de onde utilizá-la. Também detectei traços de ouro em meio a mais um disco de quartzo ali, que deixei para depois, afinal, já era dia 179 e o queijo estava me esperando. Utilizei um pedaço de pano de linho para recolher o queijo cottage do barril e retirei o excesso de soro com a ajuda de um graveto extremamente satisfatório. O queijo já tomava sua forma e assim adicionei mais sal à receita. Ele estava pronto para o processo final de maturação. A primeira roda foi posicionada para descansar na minha despensa para produzir o queijo cheddar e a segunda na sala escura que eu tinha construído, na esperança de produzir o queijo gorgonzola. Era minha primeira vez lidando com esses processos e, segundo a indicação, daqui 14 dias eu saberia se deu certo ou não. O que me restava desse glorioso dia? Coletei ouro na caverna perto de casa e fui colocado no meu devido lugar pelos vagantes que habitavam os espaços mais profundos da caverna. A primeira vez que tive que sair pela tangente nesse tipo de lugar, uma experiência, no mínimo, aterrorizante. De volta para casa, dei meus primeiros passos nos processos de criação de tecidos coloridos durante esse desafio. A cassiterita que encontrei na caverna podia ser triturada e misturada com a água para criar uma espécie de aderente para os tecidos serem tingidos. No barril ao lado, iniciei uma mistura de restos de sucata para criar o corante cinza, requisito para o corante preto que eu almejava. Mais tarde, você vai descobrir para quê. No dia 180, fiz uma visita à Sentinela do Norte. Meu objetivo dessa vez era encontrar uma leitura de ouro que lembrava ter visto nesse lugar. Com queijo em sua etapa final de produção, meus esforços passariam agora a juntar o máximo de materiais da máscara de visão noturna, talvez o item mais difícil de craftar atualmente. Consegui uma quantidade mais que suficiente nessa jazida de quartzo, e no dia seguinte iniciei a produção da liga de prata e ouro para produzir os lingotes de eletro, item essencial para a produção da máscara. Passei o dia 182 inteiro em busca de rastros do próximo material que precisava, o níquel, onde encontrei vestígios apenas na manhã do dia 183, enquanto voltava para casa. Encontrar rastros de minério era uma tarefa que misturava um pouco de sorte e conhecimento das formações geológicas do jogo, e depois de triangular a área mais provável, consegui uma leitura direta de níquel a 68 blocos de profundidade naquela região. Retornei para minerar quantidades absurdas desse metal na manhã do dia 184, chegando ao ponto de precisar de uma caixa exclusiva para guardar as 2.449 pepitas de níquel que extrai de forma desnecessariamente megalomaníaca da minha parte. No dia 185, a terceira geração de porquinhos tinha nascido. Iniciei a produção de uma quantidade boa de tijolos. O níquel necessitava de um carvão com esteroides para ser derretido, e para isso precisava de um forno novo para enriquecer o carvão convencional. Nesse mesmo dia, o processo de tingimento dos meus tecidos havia sido concluído, e pude assim criar uma peça de vestuário fundamental para o bom andamento do desafio. Finíssimos senhores. Preparei uma quantidade generosa de tortas no final desse dia, em preparação para meu último retorno aos arquivos da ressonância no dia 186. Meu objetivo aqui era simples e aterrorizante: verificar a mecânica de respawn de nada menos que as locustas de serra. O motivo desse ato, que permeava os limites entre a coragem e a idiotice, era que as locustas de serra são um dos dois monstros que dropavam as partes mecânicas necessárias para a máscara de visão noturna. Os outros monstros eram os vagantes de duas cabeças, que só apareciam nas tempestades temporais. Minha primeira checagem foi na mina abandonada, na sala do translocador. Segundo as minhas vagas lembranças, havia enfrentado 2 ou 3 espécimes do bicho serra nesse lugar esquecido pelos deuses. Procurei pelas criaturas em cada canto da mina, inclusive em lugares que não tinha ousado pisar nas minhas primeiras visitas, sem sinais das locustas de serra por aqui. Olhei também o fundo daquele abismo que tinha ignorado nas visitas anteriores, apenas escombros de tempos esquecidos. Já sem muitas esperanças, visitei o ponto zero do meu primeiro encontro com uma locusta de serra. Os dormitórios do salão comunal, para minha surpresa, lá estavam os olhinhos de noite serena e pelo escuro. Engajei em um combate respeitoso com esse ser extremamente vil. A sorte parecia estar do meu lado. Logo na primeira locusta, uma das duas partes da máscara de visão noturna que eu precisava. Esplêndido.
Apenas o oscilador finamente balanceado me separava do item mais raro desse jogo. Minha tarefa agora era descobrir o que disparava o respawn desse monstro, se era a distância do local ou o tempo de espera. Para testar essas hipóteses, novamente, me desloquei para a mina abandonada, enfrentei alguns vagantes que spawnaram ali e voltei para os dormitórios depois de 14 minutos da primeira locusta ser abatida. Mais uma vez, lá estava o bicho serra me aguardando. Repeti mais uma vez o processo, mas dessa vez, retornando em menos de 3 minutos para o local. Mais um bicho serra. Tudo indicava que o translocador acionava o mecanismo de respawn. Um raio de esperança se abriu nesse momento e logo foi interrompido por um aviso de mais uma tempestade temporal, já no dia 187. Retornei com um pouso no mínimo desastroso para o mercador. Reparei a trincheira e assei um javali enquanto aguardava a tempestade. Por algum motivo, misteriosamente um vagante de 2 cabeças conseguiu passar pelo buraco da trincheira e logo em seguida fugiu em meio à escuridão. Lá se vai uma oportunidade de conseguir a peça que ainda me faltava. Infelizmente, esse tinha sido o único vagante desse tipo que veio com essa tempestade. No dia 188, ao retornar para os arquivos, não estava mais conseguindo fazer as locustas respawnarem no quartinho. A minha esperança estava despedaçada. Um retorno extremamente conturbado, com pousos desastrosos e uma parada forçada pela escuridão para dormir ao relento. Claramente, estava com o psique abatido por não conseguir a peça final das locustas que eu precisava. Consegui chegar em casa no final do dia 190, extremamente faminto e com as esperanças de conseguir a máscara de visão noturna profundamente abaladas. Porém, desistir desse objetivo na reta final do desafio não era uma opção. Arregacei as mangas, recolhi os tijolos do forno que estavam prontos, forjei uma portinhola e finalizei o forno de enriquecimento de carvão na manhã do dia 191. Esse carvão especial queimava 140 graus acima do convencional, necessário para atingir o ponto de derretimento do níquel, que era de 1325 graus Celsius. Com esse assunto encaminhado, me restava encontrar a peça final da máscara de visão noturna, meu último objetivo nesse desafio. Além das locustas e dos vagantes de 2 cabeças, havia uma pequena chance de conseguir esses itens nas ruínas subterrâneas espalhadas pelo mundo, e assim iniciei a busca desses rastros do passado nas mais diversas cavernas no dia 192, onde acabei esbarrando com uma locusta de serra no seu habitat natural. Encontrei mais um translocador e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruínas no dia 193, e já no dia 194, um ninho de locustas de bronze e um bicho-sino nas profundezas de uma caverna. Minha determinação me levava para os lugares mais remotos, profundos e hostis no final desse desafio. Tudo isso sem o mínimo sinal da peça que eu tanto procurava. Essa busca incessante já me colocava perto das redondezas do deserto, ao extremo sul do mapa, no dia 195. Me despedi das hienas e de mãos vazias, no dia 196, retornei para casa. Assim como o linho da minha plantação, a esperança de conseguir o meu último objetivo nesses 200 dias tinha esturricado. A boa notícia era que o queijo havia terminado seu processo final de maturação. A roda que deixei na despensa se transformou no queijo cheddar, e a que deixei na sala escura, bom, também virou cheddar. Provavelmente havia algo de errado na construção dessa sala. Na manhã do dia 197, finalizei a forja de algumas argolas com o aço que ainda me restava, na decência de consertar os furos das minhas armaduras, e com o que me restou desse dia, produzi algumas ligas de metal para minha coleção final de lingotes. Era incrível a variedade de metais que havia juntado durante todas as aventuras que passei nessas mais de 120 horas de jogo. No dia 198, terminei de acertar os detalhes da minha sala / museu de antiguidades. Dei um último adeus para a Sentinela do Norte e resolvi visitar os mercadores próximos para gastar todas as minhas economias em itens de decoração para casa. E já no final da tarde, a caminho do mercador de artesanatos, onde capturei as abelhas, uma mensagem divina recaiu sobre os dias finais desse desafio. Uma tempestade temporal se aproximava, uma luz no fim do túnel, uma última esperança de conseguir o item que faltava. Adquiri algumas tapeçarias no vendedor de artesanatos e alguns quadros no vendedor de móveis a oeste do lado de casa. A arte tomava
lugar em suas mais diversas formas nesse canto, uma homenagem a essa aventura e tudo que foi conquistado. Dia 199, era chegada a hora da última e mais importante tempestade temporal até aqui. Apesar do risco, estava disposto a enfrentar todo e qualquer vagante de duas cabeças que colocasse os pés nesse lugar. Me esforcei para despachar todas as criaturas o mais rápido possível, na esperança de forçar o respawn desses seres vis. Corri atrás dos fujões da trincheira, combati francamente com o vagante do pesadelo e, não tardando, o primeiro de duas cabeças deu o ar da graça na batalha. Com a vida já na metade, eu não podia correr o risco dele fugir. Estava dividido entre o risco de perder o combate ou perder a oportunidade de conseguir o último item da máscara de visão noturna. Parti para a luta. Tomei uma posição de vantagem e derrotei a criatura. Eu não tinha muito tempo. Rapidamente recolhi a sua carcaça. Meus olhos demoraram para perceber e acreditar. Eu consegui a peça que me faltava. Derrotei mais alguns vagantes até o final da tempestade, inclusive outro de duas cabeças, e logo estava terminado. Finalizei a sacada que estava construindo para passar os últimos momentos do desafio. Preparei uma mesa farta e finalmente pude pendurar a minha armadura. Todos os meus objetivos tinham sido alcançados. E é claro, juntei os materiais, dando origem a esta maravilha tecnológica, a famigerada máscara de visão noturna. Incrível, uma invenção que com certeza me salvaria em muitos momentos sombrios que eu passei. Por fim, pude aproveitar o último pôr do sol desse desafio. Agora sim, com o sentimento de conclusão que me faltou na primeira parte dessa jornada. No quadro geral, as galinhas finalizaram na 5ª geração domesticada, os porcos na 3ª e os 2 filhotes de ovelha por extremo Muito bom. fortuna se tornaram fêmeas. No final das contas, comprovei que as lebres de fato se reproduziam em cativeiro e todas as mecânicas de estufa, destilação, apicultura, tingimento, produção de queijos, fundição de metais em temperaturas extremas, locomoção aérea, tudo isso pôde ser explorado. E é claro, os mistérios dos arquivos da ressonância. A partir daqui, me restava aguardar as novidades que estão por vir ou entrar de cara no mundo dos mods em Vintage Story. Quero agradecer a você que me acompanhou até aqui. Então, por enquanto. Então esse foi o vídeo. Só Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui.